Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar sobre desenvolver, né, uma oratória sobre um período, né, que vai de 2 antes de Cristo em diante, que é um período que repercute muitos avanços para o sentido das, é, das dos agrados humano para com o humano mesmo, né? É um sentido que desaflora potência no nos desencontros, né? Ou seja, você encontrar alguma coisa, mas dizer que encontrou essa coisa, dar significado à razão de ter encontrado isso, diz histórias incríveis que desenfrentaram os horizontes dos nossos olhares e abriram olhares para muito além do que a gente olharia até então. Então a gente vai para o helenismo, que é um período que nós vamos avaliar principalmente as escolas que formavam, embasavam, né, a suspensão dessa forma de criar decodificação, parâmetros para poder falar, né, revelar as importâncias, aquilo que desencontravam o aflorescer nos homens, né? E aí esses desenvolvimentos materiais chegaram a vários várias soluções, né? São como injeções de determinantes, né? Vejam vocês, todas essas construções que a gente vê e que a gente consente esse saber, né? Mesmo que seja um saber muito assim entre paralelos, né? O nosso saber diz saber porque caminha entre paralelos que rimam a partir das coligações, né? Ou seja, uma coisa chama a outra. Mas o que chamou isso tudo que algum dia, antes de colocar tudo isso na possibilidade, foi o olhar do homem. E esse olhar do homem foi muito assassinado. Esse olhar do homem precisou guerrear com várias formas de olhares, e sobre essas guerras, esses assassinatos, a nossa história e o que a gente protege hoje em dia vem dessa repartição. Então eu convido vocês para a gente falar sobre ampliar esse olhar que faz sobre a literalização dos seres um motor de disservice e dizer que sabe ser sobre esses paralelos de visão, de encontros de ligas, né? Esses encontros de ligas conseguem desligar os nervos das desatenções que a gente acaba tendo sobre alguma curiosidade, né? Então, vamos lá. Curiosidade. A curiosidade é uma palavra originada do latim curiositas,
que significa desejo por conhecimento ou desejo por informação. A curiosidade, característica presente nos seres humanos e em outros animais, e é capaz de promover o aprendizado de um desenvolvimento de habilidade. Beleza. Promover o desenvolvimento de habilidades. Então, essa curiosidade é um esporte do homem de se fazer um saber, né? Então a curiosidade, ela ganha quando ela acredita saber mais do que sabia antes. E o saber, ele é uma moeda energética, porque o saber, ele só diz que sabe porque desmarca o que acredita saber. Então vamos desenvolver esse sentimento, né? Então a curiosidade. O que é a curiosidade? A curiosidade é a forma de trabalhar alguma matéria e desse produto, né, desmarcar sobre várias informações aquilo que sabe e acolher esse saber. Beleza. Então, quando a gente tem um indivíduo, né, a gente tem um ponto. E nesse ponto, quando ele trabalha em um outro ponto, a gente tem vários percursos de trabalho, né? A gente tem o arco de ir ao ponto, o arco de subtrair esse ponto, né, ao seu favor. E aí os arcos, eles vão sendo mudados e esticados conforme uma linha do tempo. E tudo isso que sai daqui, ó, volta para esse arco. Então ele vai criando um sobre-arco de sobrevivência por transformar a matéria. Conseguem ver isso, né? E aí o que ele era já não é mais antes, porém existe uma sombra do que ele era, uma particularidade do que ele era. Aqui, ó. Porém, ele já está desmontado sobre esse remonte de trabalhar com a matéria. E quanto mais ele trabalha com a mesma matéria, mais ele afina pontos de repartições sensitivas. E esses pontos, eles significam muito por conta de todo esse conjunto, de toda essa informação que assina. Assina o quê? Assina saber. Então a curiosidade, ela é essa imprevisão. A única coisa que acontece é que já desimprevisto no homem moderno, né? O desimprevisto homem moderno, ele esquece de como faz para saber e diz que sabe pelo que descontam dos saberes que sabem saber. Entendem?
Então está acontecendo uma involução nesse processo de saber. E essa involução, ela é de desempreendimento, né? O desempreendimento dos homens em educação atual, né? Porque toda esses pontos, né, atualmente, o que está acontecendo com eles, né? Essa mãozinha aqui, ó, esses pontos, está acontecendo que elas não querem as pessoas, elas não querem deixar essa cultura, essa mão, essa banana aqui, ó, ser possuída por qualquer pessoa, né? As pessoas, elas precisam provar que podem passar por cima, destratarem, né? Então, atualmente está muito difícil o processo de desenvolvimento de correntes, né? De significação por processos de redefinição orgânica das entidades superiores. E aí as pessoas, elas acordam hoje em dia e são acordadas por obrigações seculares, né? Até mesmo se a gente não buscar qualificação para entendimento, qualquer pingo vai ser uma não sei, vai ser vai ter um dono, né? Vai ser uma forma no sentido de arcada, né? Se a gente pegar isso aqui, ó, e fizer assim, a gente tem até mesmo um diarco, né? Um diarco. Se a gente colocar uma articulação aqui nesses pontos. Bom, dentro desse retrato, a gente tem uns percursos, né? Os percursos de chegar, né? Ctrl Z. Então, todos esses percursos, né, cara, a gente tem percursos de chegar. Só que quando a gente chega, por mais que essa chegada seja um lugar comum a todos, que floresce, né, floresce a nossa aparência e ela seja determinantemente considerada comum a todos, existem os desimprevistos do homem moderno, que são as formas de fazer seleções. As escolas, elas trabalham com isso desde o período helenístico. Por quê? Porque elas desentalham os pontos dos homens sobre as formas que eles aparecem mais serem plantáveis, né? Nesses sentidos de placas. Então, no caso, existe uma seleção dentro dessas escolas e dentro dessas possibilidades de portas que nascem colocando os homens sobre o eixo das melhores cognições que eles aparecem entregar, né? Então existem as escolas dos guerreiros,
as escolas das pessoas que querem apenas encontrar formas de saber. Existem as escolas de pessoas que querem transformar a vida, ou seja, fazer relações com todas elas, né? E aí todas essas escolas, elas têm em comum seres que predizem ser sobre esses desimprevistos as respostas previstas que lhe entregam essa sombra, né? Essa sombra. Ou seja, desenvolvem esse interesse, ó. Né? De desampliar razão. Porque a razão, ela é uma desampliação do consentimento estimulado pelo um organismo que consente significar essa resolução aqui, ó. Essa estrutura comunicante, que são as ondas. Só que as ondas, elas sofrem deondulações motivares, que são as deondulações ambientes. Então existe um entalho do homem perante as dependências climáticas. E o homem buscou se tornar independente dessa independência climática, mas ele viu que ele nunca ia conseguir. Então o que ele fez? Ele aceitou a dependência climática e arredou ela, né? Arredou e fez várias músicas com ela. Uma delas é essa daqui, a música urbana, né? Ou seja, um projeto urbano. Mas antes desse urbanismo acontecer na sua realidade, na sua natureza, o que ele fez? Ele urbanizou a si mesmo. Ou seja, bem interno de si, ele pegou esse sentimento e foi trabalhando, um dadinho daqui, um dadinho de lá, e olha o que ele foi fazendo. Ele fez um dado e foi buscando na natureza abrir ele, e aí esse dado ficou dentro dele. E como que ele abriu? Ele historificou os dizeres para as pessoas semelhantes dele, com formas semelhantes, e fez a distributiva marginar a crença. E hoje a gente crê que sabe algo graças a esse ser que se desinformou sobre as possibilidades e enxergou desse dado a condição de nascer. Então essa semente, ela parte desse desenvolvimento, né? E ele não começa só no helenismo, só que ele cresce muito com as escolas helenísticas. E o estoicismo, ele é não só uma ferramenta de pensar, mas é o estado de identificação comum de todos os descomuns, né? E aí esses descomuns são as desconsiderações de parâmetros genéricos, né? São parâmetros genéricos, né? São parâmetros imprevisíveis. E aí eles tornam esse parâmetro imprevisível e dão a bênção a ele para que ele consiga fazer cerca de comum e descomunhar uns aos outros, né? Entendem o que é isso? Só que, de certa forma, todos nós sabemos que nós temos uns ralos de escorrer comum, né? E aí o que a gente faz? A gente pega o comum como um dado e discorre esse comum
para esses ralos de escorrer. Aí a gente escorre e começa a ver o descomum, né? E separar essas formas de descomum, que são as receitas, os círculos, os versículos que as pessoas predilecionam. E aí a gente tem a famosa cultura, a aculturação de ralos de escorrer. E aqui, meus caros, vocês estão vendo o que vocês estão vendo e sempre desenvolvendo por verem e acolherem. Vocês estão vendo o rearranjo de uma semente. Então você tem a semente e aí você desacorda essa semente, desrearranjando ela com várias formas de fazer equações. E aí as equações nos levam a dados. E aí a esses dados a gente diz os ralos de escorrer comuns. Bom, dentro dessa exploratória, o helenismo, então, ele vai ser um desses ralos. O período helenístico refere-se à época da história da Grécia Antiga, entre os séculos 3 e 2 a.C., que Alexandre Magno expande o império e conquista parte da África e Egito. Esse período é marcado por conquistas territoriais e também pelo desenvolvimento cultural e artístico. História da Grécia. História da Grécia. De modo geral, o helenismo foi a concretização de um ideal de Alexandre, o de levar e difundir cultura grega aos territórios que conquistava. Foi neste período que as ciências particulares tiveram seu primeiro grande desenvolvimento. Foi o tempo de Euclides e Arquimedes. O helenismo marcou um período de transição para o domínio apogeu de Roma. Então a gente pode ver em teorias gerais essa forma de levar a cultura como esse rodo de acreditar nos saberes, né? E todo esse rolo, né? Esse rodo de passar e assinar o saber, ó. Vamos pôr o rodo aqui, ó. Aqui o rodo. Assinar saber. Busca sobre um rei, né? Sobre um rei. Busca assinaturas que dizem tomada desse rei, né? Então agora vocês entendem o reinado, né? Consegue entender o reinado? Buscando as decolações, né? Você diz em tomada, mas essa tomada aqui, ó, só capta essa energia por diferença de potencial de uma energia muito maior, que é a energia dos povos, dos comuns, né? Então você só vai se dizer em comum quando você dizer em tomada,
do rei, né? E aí aqui a gente tem o rei Semiguel, né? No sentido da energia, né? Mas a gente tem várias empresas que dizem ser regenciais ou seja, serem castelos, serem reinados de uma concentração. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a CEMIG, a Copasa, né, que cuida da água e aí por aí por diante. Mas em linhas gerais, né, o estoicismo, né, ele eleva as pessoas a um comum, né? Não é isso que eu quero as características. Então a gente vai pegar as características aqui, ó. Características do estoicismo. Aspectos mais conhecidos dessa escola de pensamento é a perspectiva ética baseada na indiferença. Viu? Então, por quê? O que diz a ética? Vamos colocar aqui, ó, ética. A ética, ela no seu lado cru, ela é a energia que disseca um curto em nós. Por quê? Porque nós somos agentes comuns no descurto operacional, né? Sem ir além, a gente é comum no descurto operacional. E esse descurto operacional, ela fala dos movimentos orgânicos, né? Então, se você pegar um ser humano e você fazer a comparação entre os seres humanos, né? Você vai colocar raças humanas. Você vai ver que todas as raças que existem, que a gente consente, né, sobre esse olhar, esse arquétipo, desmontam para nós as mesmas concessões de movimento, né? Os mesmos membros, os mesmos músculos, as mesmas formas de funcionar. Então, né, de forma orgânica, nós somos bem iguais, né? Então, para desigualar essa concessão orgânica, nós temos o trabalho e o produto. Porém, para a gente trabalhar, a gente precisa do consentimento, né? Então, o consentimento do trabalho, ele viria, né, antes do rei, né? Antes viria da caça, viria da caça ou do rei ou do pai, né? Do pai. E aí a gente tem sucessivamente essas colisões, né? E aí a gente faria o nosso diferencial na vida. Mas a coisa mudou. Mas como
como mudou, não é a reminiscente linha de pensamento que a gente quer chegar, mas ela é muito importante para a gente tirar essa capa de domínio comum, né? Essa capa de domínio de comunidade, porque ela coloca muito equilíbrio quando não tem, né? Ela diz o plano que está equilibrado, mas tem muita coisa desequilibrada nesse consentimento, né? E aí, o que para nós essa energia que curta em nós agora? Ela tá para política, né? Se a gente pegar a política e as regras, aí sim você vai ter como dever, né, obediência, porque senão você vai ser descurtado em praça e vai ser julgado e receber sentença. Entende? Então tem todas essas questões éticas no consenso. E aí, com esse entendimento da ética, foi preciso, para reportar ela, né, elevar, né, fazer a elevação desse comum. E o que é essa elevação? É você colocar os pontos em ordem, né, em ordem aceita, né? Não quer dizer que, porque as proporções enganam, né? Enganam os detectores. Por quê? Porque os detectores não são elevados ao comum, a menos que exista forma de elevar. E para criar essa forma de elevar as pessoas, os detectores, ao comum, até hoje isso é um quebra-cabeça das nações. Por quê? Porque o pensamento sempre se diverge. E aí, como aprender o pensamento, né? A gente precisa de estrutura de pensar. Escolas. E até mesmo o nome cola quer dizer que você vai escorar as suas formas possíveis de pensar nas que já existem, né? Nas que já estão parametrificadas pela ética. Então a ética, ela parametrifica. Ela cria calculadoras de proporções. Por mais que eu pegue o meu instrumento aqui e fale com vocês, o meu violino, ele vale muito, 1 milhão vale muito mais do que aquilo que parece. Esse elevando ao comum
ele diz que ele ressente por você acreditar nisso, porque a ética, ela parametrificada, ela coloca proporções na base. Então esse é o homem moderno, o desenvolvimento do homem moderno, né? Bom, e aí esse elevando ao comum, ele coloca pontos em ordem aceita, né? E a ordem aceita, ela coloca sobre a cultura ou aculturação valor do saber, né? E aí tipo assim, o arroz é bom para a maioria das pessoas. Logo é um saber isso. Logo é um valor. É um valor X capital. Isso é um exemplo esdrúxulo, mas é mais ou menos assim. Pois a gente tem esses valores, né? Os valores de alimentos, valores de trabalho. Que valores, ó? Tem os valores alimentares, trabalhísticos, humanos, sociais, e isso sucessivamente. Então toda essa escola, ela cola a investigação desses valores. Então a gente tem cola de investigação. E aí essa investigação, ela ecoa, aciona os seres sobre essa manifestação de sabor. Então, por que a gente tem várias camadas de redefinição comum nesse elevado? Porque a gente despersonalizou o processo, né? Despersonalizou o processo. E aí a gente tirou ou colocou algumas repartições de consentimento no embasamento cultural. Isso quer dizer que a gente deferiu a ordenação do empreendimento. E aí a religião expandiu. E quem que é a religião? Em expansão. Entende? O homem olhando para o próprio homem, né? Só que de forma acimentada, de forma floriente. E aí esse efloriente nasce uma nascente de comuns em nós, né? Nessas nossas formas de empregar valores. As proporções, elas enganam os detectores, né? Então, tipo, e se esse pensamento sempre diverge, né? Como fazer com que os pensamentos chegam em comum? A gente coloca um intercessor de divergências.
A, e até que seja preciso esse intercessor, ele atua para a convergência, né? Ó, até que seja preciso ele atua na matéria para que ela convirja ao favor do comum. Então, é mais ou menos isso, né? Como aprender o pensamento, né? Fazendo essas convergir ao comum do conhecimento de pensar. E aí a comunicação, ela nasce com essa como ferramenta nobre, né? Como ferramenta bate no pensamento. Então a comunicação, ela subverte a porção de relevância que se fala. E aí essa subversão, ela às vezes pode estar para um lado positivo, negativo, dividido, multiplicado e etc. Porém, ela sempre chega no ralo comum. Por quê? Porque todos os produtos dos nós são comuns, ou tendem a ser elevados ao comum. Dela acorda um agrupamento de excomunhão que emprega aos ecos falado uma armazenação esculturada pela escrita comunicante, né? Ou seja, a munição. Por quê? Porque se a gente conhece o ralo, vejam vocês, ó, né, a área urbana, ralos. Se a gente conhece o ralo e sabe onde que ele está, né, a gente sabe levar tudo ao ralo, né? A única coisa que vai mudar é o projeto de levar. E aí geralmente o que a gente usa são munições, né? São munições, são ameaças, são ferramentas, mas tudo tende a levar as pessoas para o ralo dos comuns. Dessa cantoria estoura-se razões de reconstrução sísmica, que apreende os desencaixes de saber levar ao lado do compasso. Que cantoria é essa? Essa cantoria ela representa para nós a energia desinformada pela comunicação ou pelo projeto de levar os descomuns ao comum. E aí, nesse processo, tem uma descarga energética. E essa é a ética que canta para nós a preocupação que a gente tem que ter, né? Então, toda essa delta aqui, ó, ele canta para nós a preocupação que a gente tem que ter futuramente para se preparar. Por quê? Porque existe esse trabalho descomum. Então, por que você acha que tem vários trabalhos culturados que são repertórios, né? Que estão sempre repertórios, são repetidos. Por quê? Por causa dos descomuns semelhantes, né? A gente tem o time dos comuns, mas a gente também tem o time dos descomuns semelhantes. Então é sempre isso, né? Tipo,
E aí, dessas cantorias, né, sempre estouram-se razões de reconstrução sísmica. O quê? Porque cada pessoa ela vai sismar diferente. E aí a gente diz a tabela assísmica diferente da pessoa, do descomum que está tentando, que tá tentando ser levado em comum pela regência, né? E aí a gente apreende sobre essas divisórias, né? Essas elipses desinformadas, como informá-las, né? Como levar elas ao comunicação da informação comum ou ao compasso do compassivo, né? Porque, cara, olha só, você chegar aos 60 brigando é quase que impossível, né? Esse cara merece um valor, né? Descomum aos 60. Ah, cara, aí é demais, né? E aí, para não cansar desse processo, o ser humano inventou a fábrica, né? A fábrica de processo. Ó, despersonalizou o processo, ó. Fábrica de processo. E tudo isso é bom, né? Tudo que ele fez é bom, é pro comum, para pessoas acreditarem no poder da massa, né, do comum. E essa personalizações, né, são personagens que desrodam as pessoas para as descomuns fáceis de fazer comum. Por quê? Veja você, ó. Tudo na vida é uma escala. Essa é a mãe da vida, a escala. Não sei se vocês entendem isso. E o meio é o comum, né? E aqui, então a gente sempre tá muito para cá, e esses algarismos, eles sempre vão ser eles são sempre detonadores, né? Detonadores no sentido de personagem, né? De paisagem. E aí no campo, né, desses compassos, para destriangularizar esse campo, o compasso, se a gente tem isso aqui, ó, a gente consegue facilmente levar ele para cá e depois chutar para cá. Se eu tenho todo o negativão, é fácil levar para cá e levar para cá, né? Como se fosse jogo mesmo. Agora se eu tenho ele aqui ou aqui, a estratégia já é levar ele para cá e depois para cá. Depende do ponto que ele tá. Se ele tá mais para cá, já é mais fácil tacar ele para cá, né? Então, entendeu? É como se fosse um gol mesmo, né? Um gol dos comuns, né? Se você chegar aqui e conseguir, né, responder todas as tabelas constantes, né, fazer as receitas constantes, excelente. Comum em para você, né? Comunhão. É assim mesmo. Agora se você não tá pra cá, você tá nesse meio, ou é mais fácil talvez mandar você pra ponta ou colocar um personagem, né, na sua trincheira para poder fazer isso, porque aqui, ó, esse vai ser o quadrado dos dados da sua vida, né? Esse vai ser a sua tumularidade. Só que assim como você, existem muitos livros
que se fecharam, né? Olha, ao livro. Chegaram ao comum. E aí muita gente diz ao comum a essas concessões para fazerem o quê? Para dizerem que vão marcar a vida desenvolvendo novas formas de comunhão, né? E isso é possível, sim, né? Tudo é possível. Trazer pra cá isso aqui. Repartições de consentimento no embasamento cultural. Bom, e agora, dentro desse conhecimento, então, os aspectos mais conhecidos dessa escola de pensamento e perspectiva ética baseada na indiferença. Nela, a filosofia é entendida como um exercício e não como uma atividade meramente intelectual. Esses pensadores acreditavam que tudo que existia estava sob a determinação de uma força cósmica, harmônica, que a virtude estaria em viver em acordo com o seu desígnio. Bom, e o lado cósmico, então, é esse, né? Colocar tudo ao comum. O lado cósmico da vida. Bom, o que é o lado cósmico? Nesse sentido de acreditar. É que se a gente tem a água, a terra, o sol, o ar, toda essa grandeza referencia a nós uma constante, né? E nós, como desconstantes na busca de cuidar de nós mesmos, buscamos a constante desses constantes. Então, esses constantes, né, eles representam para nós a certeza. E nós somos incertos. Mas quando a gente procura a certeza, a gente fica mais perto da constante, né? Então, procurar a certeza nos ajuda a chegar à constante no plano de vida. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que a morte é constante, a gente tem que a vida é constante, a gente tem que a gente tá sempre buscando a constante, que é o goal, né? Que a gente viu aqui, ó, que é o comum. Constante é o comum, né? Olha. Comum.
Aqui, ó, comum. Então, esses camaradas aqui, eles são constantes. Só que existem, né, as matérias que predilecionam comunhão de ajuda a chegar a comum, ao senso comum, né? E aí são são armas vetoriais que trabalham com o lado sensitivo do homem para desenhar determinação de força de acreditar e insistir na chegada do comum a todos nós. E aí a esse arco a gente tem, né? A gente tem o Deus, né? Ctrl C, Ctrl V. Então a gente está sempre indo para Deus. A união. Deus, religião. Então a gente está sempre indo para Deus. No próximo vídeo eu vou continuar esse processo de dados relacionado a essa escola, porque existem resoluções muito grandes que eu quero fazer uma mineração e nos contaminar com essa parte de processamento, né, de mineração dessa forma que a gente encontrou de rodar a gente para o lado comum. Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui.